noite, igreja. Que bom estarmos aqui novamente reunidos virtualmente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, todos os dias. Que bom que o Senhor nos dá a oportunidade que mesmo diante desse distanciamento social, podemos estar juntos por meio da tecnologia, ainda que separados em um só coração. Tenho certeza que o Senhor tem operado muitas coisas nesses últimos dias. O Senhor tem operado cura, o Senhor tem trazido ensino à tua igreja por meio desses encontros. E aproveita que esses encontros são tão proveitosos, esses cultos online são tão proveitosos. E chama alguém que está na sua casa, um irmão, parente, marido, a mãe, o pai. E tenho certeza que o Senhor quer falar também aos corações de quem está contigo na tua casa nesse período de quarentena. Amém? Vamos entrar na presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus, queremos nos colocar aqui, Senhor, com os nossos corações totalmente abertos, totalmente disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Ser com os meus irmãos que estão em casa neste momento, ser com aquelas pessoas que estão na linha de frente na batalha contra a pandemia. Queremos interceder também pela vida destes. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor muitas coisas tem feito em nossas vidas nesses dias. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas curas que o Senhor tem operado. E tenho certeza, Jesus, que o Senhor quer fazer muito mais. Tenho certeza que o Senhor quer trazer muito mais ensino, muito mais paz, muito mais, quer fazer do nosso coração cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar com um cântico muito antigo. Eu sempre gosto de mesclar cânticos antigos com cânticos novos. As pessoas sempre têm reparado nisso. E esse é um cântico muito antigo. Com certeza os mais antigos na fé conhecem, os mais novos eu não sei se conhecem, mas é um cântico que a nossa igreja entoa muitas vezes. E é um cântico muito conhecido por ser um cântico de abertura de culto, de abertura de reunião. Um cântico que recebe o Senhor como alguém bem-vindo em nosso meio. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Tudo que sou, que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Amém. Que a nossa vida possa ser uma oferta diária ao nosso Deus. Que todos os dias a nossa vida possa ser um sacrifício diante do nosso Deus e que nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que está no nosso falar, possa sempre ser uma oferta, possa sempre ser agradável aos olhos de Deus.
Tem uma outra canção que também é muito antiga, que é uma canção que fala sobre o momento de comunhão pessoal que temos com o nosso Deus. Então, Jesus fala no sermão sobre a montanha, que ele fala sobre esse tempo que devemos ter com o nosso Deus. E aí ele fala: fecha a tua porta, se tranca no teu quarto, e é só tu e o Pai, né? E nesse momento é o momento em que podemos rasgar os nossos corações, é o momento em que podemos falar sobre tudo com o nosso Pai. Então podemos falar sobre os nossos desejos, aquilo que está em nosso coração, sobre as nossas limitações. É um momento onde podemos confessar nossos pecados a Deus, e é um tempo muito precioso, muito rico, e é um tempo que ninguém pode tirar de você, porque é um tempo que vai definir realmente a sua intimidade com Deus. É esse momento de oração, é esse momento em que estamos a sós com o Senhor. E essa canção é muito antiga e ela fala muito sobre isso, é uma canção muito bonita. E tenho certeza que Deus vai falar por meio dela ao seu coração também, como sempre fala comigo. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. Vamos voltar ao início. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter outra vez. É como um sonho, é como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter, já não há mais talvez. Basta querer pra te ter, já não há mais talvez.
basta querer pra te ter outra vez. Amém. Uma canção muito bonita que fala sobre essa preciosidade que o Senhor tem guardado em nossos quartos toda vez que nos debruçamos sobre Ele, sobre as coisas do alto. Irmãos, neste momento eu queria novamente animar os irmãos a perseverarem nas ofertas que vocês mensalmente, constantemente, à medida que o Senhor for proporcionando no coração de vocês, essas ofertas são muito importantes para que o ministério do Senhor aqui na Igreja Bereana possa continuar sendo feito, na verdade, que a obra do Senhor possa continuar sendo executada com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor pelos irmãos. Os dados bancários vão estar estampados na tela e você pode se sentir à vontade para contribuir, para ofertar ao Senhor. Amém? Tem uma canção que é uma canção muito bonita, ela não é tão congregacional, como muitas pessoas gostam desse termo, mas ela é uma canção que fala sobre uma história muito conhecida, uma história que Jesus contou, a história do filho pródigo. E é uma canção, muitas canções já foram escritas sobre essa história, e é uma canção, mas essa canção ela fala de uma forma muito, muito especial, de uma forma muito poética, e ela me tocou muito quando eu ouvi e queria compartilhar essa canção com vocês. Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Do morro que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto o quanto puder, não há como se esconder,
como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar, a mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me... Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar, a mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Amém. Uma canção muito bonita que fala sobre o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que nos leva até Ele, o amor que nos atrai, o amor de um pai para um filho, o amor de Deus. Amém? Essa é uma canção que também fala do amor de Deus de uma forma muito bonita também. Vamos louvar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Pra mim, oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare na sua casa. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Esse ousado amor, esse amor que escala montanhas, que destrói muralhas, esse amor que luta por nós, é o amor de Deus. Descansemos nele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Nós já oramos juntos, já adoramos a Deus, louvamos juntos e agora vamos juntos aprender mais da palavra. Vamos orar? Pai amado, eu te peço mais uma vez, como já foi pedido, para que o Senhor nos guie. O Senhor é o centro desse culto das nossas vidas. Só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, do Teu Espírito Santo e pedimos para que o Senhor nos conduza nessa noite, leve os nossos pensamentos ao Senhor, para que a gente possa Te conhecer de maneira mais profunda. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós terminamos a nossa série de mensagens baseadas no livro de Esther. O tema daquela última mensagem foi o Deus da providência. O tema da mensagem de hoje é a providência de Deus. Por que essa troca? Não é à toa. Semana passada nós falamos sobre a soberania de Deus na história de Esther. Deus se revelando mais uma vez como um Deus soberano. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da providência, de maneira mais sistemática, fora da história de Esther. E por isso nós decidimos não fazer essa mensagem como parte 1 e parte 2, seguindo a mensagem do domingo passado. A história de Esther nos ajuda a perceber que nosso Deus é o Deus da providência, mas não nos ajuda a entender a providência de Deus mais profundamente. Não nos dá respostas importantes sobre esse assunto, porque essa não era a intenção autoral. A intenção do escritor de Esther
era de levar os exilados a ouvir aquela história, continuar confiantes e esperançosos de que Deus ainda podia fazer algo por eles. Mas eu quero começar provocando você com uma pergunta. Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas? Você crê que Deus conhece o futuro e que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as coisas? Eu disse que era uma pergunta, mas são várias. Você crê que os planos de Deus nunca podem ser frustrados e Deus nunca pode ser surpreendido por nós? Eu creio nisso tudo e eu espero que todos creiam. No entanto, crer dessa forma, crer nisso que eu acabei de dizer, gera perguntas profundas. Perguntas difíceis de serem respondidas e muito importantes para a vida cristã. Por exemplo, o que você responderia se alguém dissesse assim: bom, se Deus controla todas as coisas, então isso significa que nós não somos responsáveis pelos nossos atos. É só botar tudo na conta de Deus. Ou alguém pode dizer: eu não vou fazer nada em relação a tal assunto, porque no fim Deus já determinou o que aconteceria e o que Ele determinou vai acontecer, então no final as coisas vão sair como Deus quer, eu não preciso fazer nada em relação a isso. Ou alguém pode dizer ainda: bom, eu não vou nem orar. Por quê? Deus já sabe o que eu vou dizer. E no fim Deus fará a sua própria vontade. Então orar é uma perda de tempo. A oração não muda nada. Quando eu falo essas coisas, provavelmente dentro de você, você pode ter a percepção de que essas afirmações estão erradas. E de fato elas estão. Mas se Deus é soberano e sabe de todas as coisas conforme cremos, como responder essas questões teologicamente? Então percebam que por mais que creiamos na providência divina, nós precisamos ser capazes de responder questionamentos práticos que envolvem esse assunto, que passam por esse assunto. Os questionamentos são muitos. Esse é um assunto vasto, meus irmãos. Nem de longe eu teria como responder a todos os questionamentos que envolvem esse assunto, tanto por falta de tempo quanto por falta de conhecimento, eu admito. Pela característica desse assunto, que acaba acaba sendo muito didática, seria difícil fazer uma série de mensagens para tratar sobre isso aos domingos. Eu penso que seria muito mais proveitoso nos aprofundarmos nesse assunto em algum tipo de escola bíblica do que num culto de domingo. O meu propósito hoje é, então, de tentar trazer um pouco mais de conteúdo sobre a doutrina da providência. Deixa eu começar pelo começo, pelo mais básico. O que é a doutrina da providência de Deus? A doutrina da providência passa pela questão do propósito e do governo de Deus sobre a criação. Por que Deus criou todas as coisas? Será que de alguma forma Deus criou tudo que existe e deixou funcionar por conta própria? Como alguém que dá corda no brinquedo e solta e diz: vai lá, vamos ver onde é que vai bater. Então, essa doutrina da providência é uma doutrina que aponta para a relação de Deus com a criação. O deísmo afirma que Deus criou o mundo e depois o abandonou. Semelhante a essa ideia de alguém que dá corda no brinquedo e solta. O panteísmo defende que a criação faz parte de Deus, portanto, a criação não possui existência real e distinta em si mesma. A casualidade dirá que os acontecimentos da criação são determinados pelo acaso, e o determinismo ensina que os acontecimentos da criação são determinados por um destino impessoal. A doutrina da providência se opõe a tudo isso. Berkoff, o teólogo, ele define em poucas palavras a doutrina da providência.
E ele diz assim, sobre a doutrina da providência, deixa eu ler para você. Ele diz que a doutrina da providência é o exercício contínuo da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas ao seu fim determinado. 3 palavras-chave: preserva, opera e dirige. Esses são subtópicos quando se estuda esse assunto, a doutrina da providência: preservação, cooperação e governo de Deus. Isso significa que o mesmo Deus que criou todas as coisas pela força do seu poder também preserva, coopera e governa todas as coisas continuamente. Deixa eu explicar o primeiro ponto. Ele preserva. Em Hebreus 1, o escritor diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1, Paulo diz que em Cristo tudo subsiste. E nesse caso, o tudo a que Paulo se refere tem a ver com cada coisa criada no universo. Então, Cristo mantém, Cristo preserva a existência de todas as coisas. Em Atos 17, Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Lá no livro de Jó, Eliú, na sua sabedoria, ele diz algo relevante para nós nesse contexto. Ele diz algo sobre Deus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 34, versículo 14. Eu tenho muitos versículos aqui, então eu vou passar um pouco rápido. Jó 34, 14 diz assim: se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Então, esse ato de preservação dentro da providência divina é o que permite a humanidade continuar existindo. É o que permite a vida acontecer. É o que faz o sol nascer todos os dias e a criação conservar suas propriedades. Esse ato de preservação é o que faz a chuva cair sobre justos e sobre os injustos. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já exaltou o nome de Deus por causa dessa grandeza de Deus que sustenta todas as coisas? Além de preservar, Deus também coopera. E, meus irmãos, isso acontece de maneira misteriosa para nós. Porque essa ideia da cooperação não é a ideia de que Deus faz uma parte e aí o ser humano, ou a criação em geral, faz a outra parte. Na verdade, não há uma limitação mútua, há uma interpenetração. Berkhoff diz, e eu gosto dessa explicação, que cada realização é, em sua inteireza, tanto uma realização de Deus como uma realização da criatura. Isso é difícil de entendermos. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 6, versículo 26. Diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Meus irmãos, o Pai Celestial as alimenta. Mas isso significa que elas ficam paradas lá no ninho, esperando o alimento chegar de alguma forma misteriosa? Não. Elas saem, trabalham, se esforçam, mas ao mesmo tempo é o Pai Celestial que as alimentam. Da mesma forma, nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós cremos que Deus é o nosso provedor, mas ainda assim, nós precisamos sair para trabalhar. Nós encontramos na Bíblia muitas afirmações genéricas sobre a obra de Deus na vida do ser humano. Isso não exime o ser humano de sua responsabilidade. Veja comigo uma série de versículos, vamos começar
para o Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo, Deus diz ao profeta: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Gálatas 1,15, veja o que diz Paulo apóstolo: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E veja ainda o que Paulo diz em Filipenses 2, versículo 13, ele diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Meus queridos, na Bíblia nós temos relatos de Deus mudando o coração do rei da Assíria a favor do seu povo. Nós vemos na Bíblia Deus despertando o coração de Ciro, rei da Pérsia, para ajudar o povo de Israel. Nisso, meus queridos, pelo menos duas conclusões equivocadas podem se tirar a respeito desse ponto. A primeira conclusão equivocada é a de que nossas ações não são reais. Porque se Deus já sabe o que vamos fazer, nós não temos escolha de ação. A segunda é a de que, se Deus é soberano sobre tudo, nós não precisamos nos responsabilizar por nada. É só colocar tudo na conta de Deus. Nossas ações e decisões são reais, sim. E é justamente por serem reais que nós somos responsáveis por elas. Mas, meus irmãos, como nossas decisões podem ser reais se a Bíblia fala sobre predestinação divina? Esses textos que eu li apontam para isso, mas eu quero ler ainda com vocês outros textos. Veja comigo Efésios capítulo 1, versículo 11. Paulo diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em Romanos 8, versículo 28 e 29, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus queridos, predestinação não é presciência. Predestinação não significa apenas conhecer o futuro. A ideia de predestinação parece ser totalmente oposta à ideia de arbítrio, à ideia de vontade. Nós sabemos que o nosso arbítrio não é livre. Nós não temos livre arbítrio. Por quê? Porque nós nascemos escravos do pecado. É o que diz a Bíblia. Se somos escravos, não somos livres. Nossa natureza sempre se inclina para o pecado. Por isso nós precisamos da redenção. Redenção é a libertação da escravidão do pecado. Então, o que está em questão aqui não é a discussão sobre o livre-arbítrio ou a livre vontade do ser humano, mas a própria ideia da existência de um arbítrio, de uma vontade. A visão comum, popular, sobre predestinação eliminaria completamente a vontade humana, fazendo do ser humano uma marionete nas mãos de Deus e tornando Deus o responsável pelo mal. Nós sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia nos apresenta um Deus pessoal e um Deus que julgará cada pessoa de acordo com seus atos, responsabilizará
cada indivíduo por suas escolhas. Então, percebam, meus irmãos, que essa é uma discussão difícil. Essa é uma discussão profunda. É uma discussão complexa. É uma discussão muito antiga na história da igreja. É uma discussão controversa, esse é um assunto polêmico. Esse assunto passa pelo problema do mal. Se Deus opera nessas categorias, logo ele não seria o responsável pelo mal. E meus irmãos, sem exagero, eu precisaria de horas para apresentar as diversas visões sobre esse assunto. E eu acredito que ao final, boa parte dos irmãos ficaria ou muito confuso ou muito insatisfeito com as respostas. Vale a pena estudar e conhecer melhor sobre esse assunto. Mas eu não quero te deixar hoje aqui sem resposta alguma. Então eu posso falar daquilo que eu creio. Não no sentido de que eu desenvolvi uma tese pessoal e que ninguém mais crê. Não, pelo contrário. É o pensamento reformado de maneira geral ou quase geral. Eu creio na predestinação divina. E eu creio nisso simplesmente porque a Bíblia fala sobre isso. Não há como negar isso. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 6. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu também creio no controle e na soberania absoluta de Deus. E eu creio nisso porque a Bíblia também fala sobre isso, e fala sobre isso claramente. Veja comigo, Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem, Jesus diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Agora leia comigo Salmos 103, versículo 19. Diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Meus irmãos, eu creio nesses pontos e eu também creio na existência da vontade humana. Ainda que seja uma vontade escravizada. E isso torna o ser humano plenamente responsável por seus atos, por suas escolhas, por suas decisões. E eu creio nisso porque a Bíblia também fala sobre isso. Veja comigo mais algumas passagens. Romanos 14, 12. Paulo diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 2, 5 e 6. Paulo diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Meus irmãos, se o ser humano fosse uma marionete nas mãos de Deus, Deus não teria como cobrar responsabilidade dele. Então, nós temos aqui uma dificuldade. Como conciliar esses ensinos bíblicos que parecem inconciliáveis? Como conseguir unir todas essas ideias? Os teólogos buscam fazer isso. Eles estudam,
para tentar trazer esse tipo de resposta também. Algumas dessas respostas teológicas são muito boas, outras nem tanto, e outras são heresias. Eu acredito que por mais que haja boas respostas teológicas, e de fato há, no fim das contas, meus irmãos, isso é mistério para nós. Eu simplesmente creio na soberania de Deus, na predestinação divina e na responsabilidade humana por suas escolhas. Eu estudo para tentar explicar isso de maneira que faça sentido. Mas se eu não encontrar explicações, eu continuo crendo. Eu creio apesar da limitação das explicações. Sobre esse assunto, eu tenho essa postura por acreditar que tentar entender isso na plenitude seria tentar entender como Deus opera. E veja o que a Bíblia diz sobre essa operação divina. Em Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, essa dificuldade de entender Deus e como Deus opera aponta para a sua grandeza. Um Deus que se entende com facilidade é um Deus pequeno demais. Porque nem o ser humano consegue se entender com facilidade. Quanto mais entender Deus. Deus é o impossível. Deus é o extraordinário. Deus é o inimaginável. Deus é o insondável, como diz o texto de Paulo. Deus é o absurdo para nós. O que nós sabemos sobre Deus através da Bíblia é somente a superfície, meus irmãos. É o possível para o nosso entendimento e a gente ainda tem dificuldade de entender. Deus é inexplicável. Essa predestinação divina existe, mas ela não é determinista. Isso é tão difícil de entender para nós quanto a natureza de Cristo. Cristo é 100% homem e 100% Deus. O tempo todo. Dá para entender como é que isso funcionava na prática? Não. Mas a Bíblia nos apresenta um Jesus 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Nós não entendemos, porque isso é inalcançável para nós. Nós somos limitados. Nós temos explicações teológicas para comprovar que ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos entender como isso funcionava na prática. Nós cremos, porque a Bíblia diz. E se não fosse essa dupla natureza de Cristo, sua obra na cruz não poderia ter sido realizada. Por último, nós temos o terceiro aspecto da providência divina, o governo. Você está lembrado quais são? São três: preservação, cooperação e governo. Esse terceiro aspecto sugere que Deus tem um propósito em tudo o que faz e Ele governa ou Ele dirige todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Recentemente, nós usamos a história de Esther para enfatizar esse aspecto da providência. Nós vimos como Deus usou cada situação que poderia parecer uma coincidência, uma questão de azar ou sorte. Mas no fim, tudo aconteceu para que o propósito de Deus se cumprisse e o povo fosse salvo. Veja comigo o que Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Paulo diz: pois dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Paulo diz ainda em Efésios 1:11, ele diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Meus irmãos, isso pode levar alguém a pensar assim: bom, então oração não faz sentido. Se Deus já sabe o que eu vou pedir e no fim ele vai fazer a vontade dele, então para que orar? É uma boa pergunta. É uma pergunta honesta. O que você responderia a essa pessoa? Se fosse alguém da sua família, um amigo do trabalho, ele te perguntasse isso, você diria o quê? Deixa eu te ajudar. De fato, Deus já sabe o que nós vamos pedir. No Salmo 139, o salmista diz assim: a palavra ainda não chegou à minha língua e tu já a conheces inteiramente, Senhor. Mas, meus irmãos, orar não tem a ver somente com pedir. Esse é o primeiro ponto. Orar faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nós podemos, inclusive, orar e não pedir nada. Você pode saber o que o seu filho ou a sua esposa estão passando. Você pode ter certeza que eles sabem que você os ama. Mas isso não significa que você não precise perguntar como eles estão e não precise dizer que os ama. Nós não oramos somente para pedir. Nós oramos para nos relacionar com Deus. A semelhança do nosso relacionamento que nós temos uns com os outros. Orar é estar com Deus. Esse é o primeiro ponto. Embora Deus saiba o que vamos dizer, e Ele sabe, nós precisamos dizer, porque somos chamados a nos relacionarmos com Ele. No entanto, dentro desse relacionamento, Jesus nos ensinou também a pedir. Veja o que Jesus ensina em João capítulo 16, versículo 24, ele diz assim para os seus discípulos: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, meus irmãos, nesse caso, que diferença faz as nossas orações que envolvem pedidos a Deus? Se no final a Bíblia diz que Ele fará a sua vontade. E se nossas orações fazem diferença sobre o que acontece, então o plano de Deus está sendo alterado. Ou Deus não tinha um plano estabelecido. Meus irmãos, as nossas petições a Deus fazem diferença, sim. Não porque nós conseguimos alterar os planos de Deus através das nossas orações. Sabe por quê? Se os planos de Deus fossem alterados através das nossas orações, isso significaria que o plano de Deus não era perfeito. Não era sábio o suficiente, o plano de Deus precisava de um ajuste. Nossas orações fazem diferença, porque são parte da operação da vontade de Deus. Deus tem um plano e Ele estabeleceu a oração como meio para cumprimento desse plano. Por isso, a única oração bem-sucedida é aquela que está em harmonia com a vontade de Deus. Por isso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz que a oração é um meio para que a vontade de Deus seja feita na terra e não para que a vontade do homem seja feita no céu. O Criador, ele usa as suas criaturas como instrumentos para o cumprimento dos seus propósitos. Deus usa os anjos, usa seres irracionais, usa fenômenos na natureza e usa os seres humanos, muitas vezes através das suas orações. J.I. Packer, ele diz que as orações são justamente
o reconhecimento da soberania de Deus. Nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus são fruto do nosso reconhecimento de incapacidade, do reconhecimento da nossa impotência, do reconhecimento da nossa dependência de Deus. São o nosso reconhecimento de que não somos nós que controlamos e governamos o mundo. Deus governa todas as coisas. E se Deus não governa todas as coisas, como afirmam alguns teólogos, então para que orar? Qual o sentido de levarmos nossas petições a um Deus limitado, que não tem poder para intervir, que deixa as coisas acontecerem ao acaso? Partindo desse entendimento, nós podemos dizer que quanto mais cremos na soberania de Deus, mais nós oramos. E por outro lado, a escassez das nossas orações evidencia a nossa pouca fé no governo de Deus. Esse assunto tem relação com a nossa última mensagem sobre o livro de Esther. E eu não queria perder a oportunidade de falar sobre isso. É um assunto que pode parecer muito teórico para alguns, mas eu quero te dizer que tem um efeito prático importantíssimo, meus irmãos. Entender a doutrina da providência nos leva a não temermos o futuro, com a certeza de que nosso futuro está nas mãos do Senhor e os planos dele são perfeitos e não podem ser frustrados. Você crê nisso? Se você está dando um amém e dizendo que crê nisso, por que você tem andado ansioso? Por que essa pandemia tem desesperado você? Porque a morte é o pior dos pesadelos para você. Você crê na soberania de Deus ou não crê? O John Haggai, ele diz que a preocupação é uma intromissão na providência de Deus. Nossas preocupações são uma forma de dizer: será que dessa vez Deus vai acertar? Será que dessa vez Deus vai fazer direitinho? Eu estou meio desconfiado. Eu passo por isso muitas vezes, meus irmãos. Sinceramente. E eu acredito que vocês também. Nós precisamos crer mais no governo de Deus. Crer não que no final tudo vai dar certo como uma história, uma epopeia hollywoodiana, no final tudo vai ser muito agradável para nós. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de crer que mesmo que as coisas difíceis, indesejáveis, coisas duras possam acontecer conosco, mesmo essas coisas cooperam para o nosso bem. Podem não ser boas, mas são para o nosso bem. Podem não ser desejáveis naquele momento, mas no fim são um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte, Deus conduz o barco da nossa vida. Essa verdade nos traz consolo em meio aos momentos difíceis. Essas verdades nos ajudam a não andarmos ansiosos e sobrecarregados de medo. Como eu já disse, há visões teológicas diferentes sobre esse assunto. E conhecer outras visões é algo relevante. Mas eu quero te animar a fazer isso com cuidado. Há visões que são apenas diferentes, mas há visões que são heresias. Recentemente eu vi na internet uma pregação sobre a soberania de Deus, feita por um pastor batista muito famoso aqui no Brasil. E, meus irmãos, eu fiquei triste e chocado com o que ele estava ensinando. Um homem muito inteligente, um excelente pregador, alguém que me abençoa muito.
mas que eu acredito que infelizmente e sutilmente ele tem feito do Evangelho uma filosofia e tem percebido Deus muito mais baseado nas suas intuições do que naquilo que a Bíblia diz. Na minha opinião, ele colocou verdades, meias verdades e equívocos teológicos graves, o que torna essa pregação muito difícil de ser avaliada por algumas pessoas. Isso vai dizer, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque num caso como esse, você pode acabar rejeitando tudo que foi dito, embora tenha sido coisas boas. Ou você pode acabar aceitando tudo que foi dito, embora tenha sido dito coisas totalmente incoerentes com a Bíblia. Então, cuidado, para não cair no erro de rejeitar ou aceitar tudo o que está sendo dito, inclusive por mim. Porque por mais que o pastor em questão possa ser famoso ou possa ser muito inteligente, ele é só um ser humano. E as grandes heresias da história da igreja não saíram de pessoas ignorantes, saíram de pessoas inteligentes e capazes. Portanto, sejam prudentes com aquilo que vocês ouvem na internet e tenham um espírito crítico, ao invés de um fã-clube, para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, porque nós podemos descansar nos teus braços. A despeito da nossa responsabilidade e do nosso papel, nós podemos confiar que tudo aquilo que nós chamamos de controle é ilusão e só o Senhor governa todas as coisas. E isso traz descanso para a nossa alma, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeitamente sábio, perfeitamente santo, perfeitamente justo em tudo que faz e em todos os seus caminhos. Nos ajude, Pai, a crermos mais nisso, a crermos de todo o coração, para que o nosso coração não ande tão sobrecarregado e pesado e aflito e angustiado, mas que o nosso coração possa encontrar paz e descanso na Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham uma boa semana. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Continuem se protegendo, continuem cuidando uns dos outros. Em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Do início. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar,
sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio eu encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Oh, oh, oh. Ninguém explica Deus, explica Deus. Amém. Tenha uma semana muito abençoada, meus irmãos. Espero que esse tempo que tivemos juntos aqui seja extremamente proveitoso nos dias que vão se seguir, que você reflita sobre o que o Senhor tem, sobre o que você ouviu nesta noite, neste encontro, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém.